Mais uma dica para casal. O que eu coloco? É importante ter o casal na agenda. Minha sugestão, vocês terem um dia na semana onde vocês fazem a reunião do casal. A reunião é 20, 30 minutos no máximo. Então vamos dar o exemplo que na segunda-feira vai ser a reunião do casal. Então na segunda-feira eu vou sempre, junto com meu parceiro, avaliar a última semana. De segunda-feira passada até segunda-feira hoje, eu vou colocar, amor, o que foi legal, o que eu gostei nessa semana, né, de interação entre a gente. Porque muitas vezes a gente acaba não reforçando mais as coisas boas, reforçando as gentilezas que acontecem, porque ninguém é obrigado a nada. Então, às vezes a pessoa tem a gentileza de ter lavado a louça, ter, né, a gentileza de ter feito o almoço um para o outro, de ter passado no mercado, ter comprado pão para o café, ter levado o carro para lavar, ou até gentilezas, né, de ter trazido uma flor, de ter se organizado para ter chegado mais cedo, enfim, o que foi positivo nessa semana que eu gostei que tu fez, amor? Então a pessoa vai pontuar e o outro também. Na sequência, o que não foi legal essa semana, o que ficou a desejar? Ah, essa semana eu não gostei porque tu, né, organizou com os amigos de virem e não falou comigo antes. Essa semana eu me senti sobrecarregada, eu acho que tu poderia ter me ajudado um pouco mais. Enfim, pontuar. E depois o que cada um se compromete a fazer decorrer da semana para ter melhorias. Então, eu não vou pontuar o que o outro tem que fazer. Cada um tem a consciência e sabe aonde falha, aonde deixa a desejar. Então, cada um se compromete. Eu me comprometo essa semana em ter mais cuidado com relação a isso. Eu me comprometo em dar mais atenção para ti. Eu me comprometo em isso. Se possível, tenham o caderno da terapia. Então, quando vocês fizerem essas reuniõezinhas, vocês anotem nesse caderno os pontos legais positivos, os pontos que não foram e o que cada um se compromete a fazer, tá? Na próxima segunda, a gente vai conversar e a gente vai avaliar também a última semana. O que é legal nisso? Primeiro, que se na quinta-feira acontecer uma situação que me aborreceu, eu não vou muitas vezes falar naquele momento, porque eu sei que eu vou ter uma oportunidade para falar sobre. Então, eu vou esperar até segunda-feira na reuniãozinha para a gente conversar. Muitas vezes, a gente acaba falando em momentos que não são oportunos e em momentos em que a chateação, a raiva, a mágoa estão muito presentes. E quando acontece a situação, a gente fala demais, a gente fala o que não gostaria de ter falado, a gente às vezes machuca com palavras, se briga, enfim. O clima fica pesado e se a gente for ver, às vezes a frequência, né, de acontecimentos, aborrecimentos, ela é grande e parece que não tem nada de legal, nada de positivo na relação, mas não, é porque às vezes falta a maturidade da gente também saber um momento oportuno para falar. Então, se for quinta-feira, aconteceu um episódio, né, chateei, beleza, eu sei que segunda-feira eu vou ter a chance de falar, vou ter a oportunidade, então nem vou comentar nada hoje, vou fazer vista grossa, mas na segunda-feira eu vou comentar e a gente vai alinhar sobre isso. Então, ele também ajuda nisso. Outro ponto que ajuda é porque a gente não acumula. Casais tendem a fazer muito isso, ficam engolindo, ficam acumulando situações e quando surge uma briga, vomita tudo, fala tudo, porque sempre é assim, porque tu fez isso, porque aquela vez. A gente não tem que acumular, a gente tem que resolver as coisas. Então, como toda semana a gente vai pontuar os acontecimentos da semana, sempre a gente vai estar em dia com as coisas que não foram legais, que incomodaram. Então, por isso também é legal. Outra é porque como eu vou ter um dia fixo dessa reuniãozinha, a tendência é que eu esteja neutro, sem emoção. Então, a gente vai conversar numa boa, eu vou receber numa boa, vai ser muito mais legal essa conversa, muito mais assertiva e produtiva, por conta de eu não estar com nenhuma mágoa, nenhuma situação do momento. Casais só tendem a falar dos problemas quando os problemas acontecem. E às vezes as emoções vão atrapalhar. Então a ideia é que na agenda vocês tenham 20 a 30 minutos só para pontuar essas questões, pontos positivos, pontos que não foram legais, o que cada um se compromete e encerra a reuniãozinha e segue a vida. Mas a gente não vai estar acumulando situações.
Quando a gente combina com casais, a gente sempre diz, teve situações que aconteceram, porém, se eu continuei junto com a pessoa, teoricamente, eu virei a página, eu botei uma pedra naquele assunto. Então, a gente não tem que ficar trazendo o passado, trazendo situações que me incomodaram, situações que me chatearam, porque se eu continuei a vida com a pessoa, entende-se que eu dei um jeito naquilo e eu continuei. Ou eu perdoei, ou eu superei, ou eu virei a página. Agora, se a pessoa diz, Karina, eu não superei, então tu é que tem que resolver essa situação contigo mesmo, porque no casal entende-se que a vida seguiu, não foi trabalhado. Então a gente não tem que ficar resgatando nada do passado, a gente tem que discutir o hoje, o aqui e agora e daqui para frente. Então a dica de hoje é, façam isso, porque isso vai acabar trazendo muito mais leveza para a relação de vocês.